Ô, Lucas, só para no início da live para falar se o áudio precisa de aumentar um pouquinho, se eu preciso de diminuir, Não, fazer pode um... deixar, já tô com o Instagram aberto aqui já, até porque eu vou ficar conferindo se vão vir perguntas por lá. Aí eu Ótimo. vou. Da Mostra Multi, junto com o professor Adriano Medeiros. Eu sou professor da audiovisual do curso de jornalismo FOP e vou mediar essa conversa de hoje. Antes de começar, eu quero falar da Mostra Multi, né, que começou ontem. Quem quiser saber das outras curadorias, todos que são propostos lá, é só entrar no site da Mostra Multi, entra no site da UFOP e de lá pode ir direto para a Mostra Multi, que vai até o dia 26, né? A gente está com essa mostra aí na UFOP, totalmente online, uma mostra bem legal. E também quero dizer para vocês que a gente está ao vivo, como eu falei, no YouTube e também no Instagram. A gente vai entrar daqui a pouquinho no Instagram para a gente conseguir transmitir para quem está lá no Instagram da UFOP acompanhando também. Eu vou primeiro apresentar os nossos dois colegas que vão estar presentes hoje aqui com a gente e aí nós começamos a nossa conversa, tá bom? Nós temos aqui hoje a primeira convidada, que é a Janes Blá. Ela é uma diretora de cinema. Ela é graduada em Artes e Design pela UFJF, ilustradora e concept artist e envolvido no mundo cinematográfico. Dirigiu o curta Ana no ano passado, 2019, além de outros projetos. O curta dela, para quem quiser ver, tem um link que está aí na nossa descrição no YouTube. É acessar esse link que dá para ver o curta. E o nosso segundo convidado é o professor Cláudio Coração, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do curso de Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, pós-doutor pela USP, doutor em Comunicação, Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP e é líder do grupo de pesquisa Quintais, CNPq, UFOP, do qual eu também faço parte, orgulhosamente. Então, sejam bem-vindos, professor Cláudio, seja bem-vinda, Janes. Vocês querem dar uma palavrinha inicial antes da fala? Obrigado, Evandro. Boa noite. Boa noite, Janis, também. Não, agradecer ao convite, né, que foi feito. É um prazer estar aqui com vocês. Janis. Nós não estamos conseguindo ouvir a Janis. Será que o microfone dela está fechado? Provavelmente, né? Com essa história de live, agora já está todo mundo sabendo qual é o código, né? Quando um está falando, o outro vai e fecha o microfone. A gente não está conseguindo ouvir ela realmente, não. Vamos tentando arrumar o áudio, tá, James? Dá uma olhadinha, tira o plug, coloca de novo, né? Para a gente tentar. Enquanto isso, né, a gente já pode começar a nossa conversa. Geralmente a gente começa
com o colega que veio de outra instituição, né, que é o nosso convidado. Mas hoje a gente vai começar por uma questão técnica falando com o professor Cláudio, né? Enfim, como a gente ainda está aprendendo essa nova etiqueta das lives, da convivência pelas telas, né? Eu acho que uma dessas regras é, primeiro fala o coleguinha que está dependendo de bateria, que a internet está oscilando, para a gente não ter muito problema, né? Então, por conta dessa nova etiqueta, a gente vai começar com a fala do professor Cláudio, tá bom? Tá legal. Bom, boa tarde a todos novamente, né? Evandro, aí só explicando, né? Aqui, aqui onde eu estou acabou a energia, portanto a luminosidade, eu não sei como é que vai estar durante a transmissão, né? Eu quero reforçar aqui o agradecimento pelo convite, é um prazer estar aqui, né? E parabenizar também a Janice, eu tive a oportunidade de assistir ao Curta Ana hoje, gostei bastante, estou curioso para saber as coisas que ela vai aqui conversar com a gente, né? Os pontos que ela vai trazer aqui para a conversa. Eu fiquei pensando, a partir do convite realizado pelo Evandro e do Adriano, que contribuições que eu poderia dar para essa conversa hoje aqui, né? E aí, partindo um pouco dessa... Foi muito importante assistir o curta da Janice. Vou tentar estabelecer aqui uma espécie de sintonia também com o filme dela, mas colocando aqui como uma possibilidade de diálogo, eu vou tratar de um tema aqui rapidamente, depois a gente pode estender essa conversa, né? Que é a ideia de uma marca nesse cinema contemporâneo. A gente pode estender para um cinema contemporâneo mundial, mas eu estou aqui destacando a produção mais recente mesmo do cinema brasileiro e mais especialmente ainda uma produção mineira que até é intitulada por alguns como o cinema de contagem, de alguns realizadores da Filme de Plástico e de outras produtoras que têm que têm realizado uma série de filmes muito interessantes para a gente discutir, né? E eu vou tratar de um tema aqui que pretendo trazer para a conversa, de um cinema contemporâneo cuja marca seria uma prosa não celebratória e um encantamento do mundo. Para começar a discutir esse termo, né, essa marca presente no que eu estou chamando de uma marca presente no cinema contemporâneo, e mais especificamente no cinema brasileiro contemporâneo, eu vou trazer algumas imagens aqui e alguns elementos de alguns filmes. E o primeiro que eu queria trazer para a conversa é um filme do Marcelo Gomes, um documentário chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Recente, né? Esse filme do Marcelo Gomes, o enredo é basicamente o seguinte, né? O próprio Marcelo Gomes volta a um local do agreste pernambucano de rememoração de sua infância numa cidade chamada Toritama, que atualmente, ou mais recentemente, tem tido uma nova vocação econômica a partir da fabricação de jeans. Então, praticamente toda a comunidade e toda a cidade de Toritama, repito, localizada no agreste pernambucano, a cidade toda praticamente está envolvida nessa atividade econômica da fabricação de jeans em pleno agreste pernambucano, né? E esse documentarista, narrador, locutor do filme tenta fazer um exercício ali do que era a Toritama de sua infância e essa nova Toritama muito balizada por esses novos valores do capital internacional, tal, mas tratando da precariedade ou da precarização das relações de trabalho. Mas o Marcelo Gomes vai olhar microscopicamente para essas relações, a partir dessa locução, né, documental, para tentar entender a lida diária desses trabalhadores e uma expectativa de futuro. Que expectativa de futuro é essa? O carnaval que chegará.
Quer dizer, e o que que acontece quando o carnaval chegar? A cidade toda deixa de trabalhar e vai para um outro espaço fora da cidade, né? Um espaço da praia, curtir os dias de carnaval. Então a cidade ela volta a ser, nos dias de carnaval, esse é um elemento poético muito vigoroso no filme do Marcelo Gomes, uma espécie de cidade fantasma, uma cidade mais próxima dessa rememoração da infância do documentarista ou desse narrador, né? Narrador locutor que é o próprio Marcelo Gomes, né? Só que aí eu queria levantar uma questão que esse documentário especificamente do Marcelo Gomes, e aí entrosando já com a produção dele, com outros filmes dele, né? Tipo O Homem das Multidões, em parceria com o Carl Guimarães, o Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que eu quero falar daqui a pouco também, em parceria com o Karim Ainuz. Você tem uma espécie de poética, né? Do próprio registro fílmico, vamos assim dizer, mas tem um elemento que ele lança a mão nesse documentário, que está presente em outros filmes dele também, que é uma espécie de tributo a um elogio da canção, de um certo cancioneiro popular brasileiro, para dar pistas desses percursos dos personagens. E no caso do Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, a gente tem pelo menos essa lida diária na precarização do trabalho, mas também de um novo entendimento das relações de trabalho, que a gente pode falar do presente, da fabricação de jeans, no caso, né, a população envolvida, uma expectativa de futuro que está sublimada já desde o título do filme, mas é de uma canção específica do Chico Buarque, que dá nome a um filme do Carlos Diegues lá de trás, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, e uma possibilidade de futuro, vamos assim dizer, né? Então a gente tem passado, presente, futuro, essas três instâncias temporais balizadas nessas novas relações de trabalho, da lida diária, da vida miúda e da expectativa de um futuro redentor, vamos assim dizer, que seria a experiência do carnaval comungado pelos moradores, né? Num outro espaço. E aí, eu queria destacar três elementos do filme em que esse elogio, esse tributo da canção aparece. Em determinado momento, os trabalhadores eles performam o rap dos Racionais MCs Vida Louca 1. É um rap que traz em sua letra elementos de tensão, vamos assim dizer, de distinções de classe, de distinções raciais, identidade numa determinada comunidade. É muito, muito interessante identificar essa transmutação dessas imagens da cidade de São Paulo para o agreste pernambucano e como que esses jovens trabalhadores, eu estou frisando uma imagem do filme, interpretam diegeticamente a canção ou rap dos Racionais Vida Louca 1, que está tocando no ambiente de trabalho. Então, eles estão trabalhando e performando Vida Louca 1 e interpretando Vida Louca Parte 1 a partir desses elementos, né? Então, é como uma espécie ali de catarse do presente, né? A cidade toda está envolvida, não só esses jovens, os mais velhos também com a expectativa do carnaval, que a gente poderia lançar outra canção, que é essa mais sublimada, né? Que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Chico Buarque, né? Que tem versos assim, quem me vê assim parado pensa que eu não sei sambar, engana-se. Eu só tô me preparando para quando o carnaval chegar. Então eu estou aqui na lida, mas eu não vejo a hora desse carnaval chegar, né? E já nos dias de experiência dos moradores na praia, já nos dias de carnaval, tem uma imagem linda em que alguns moradores de Toritama, nesse outro espaço, cantam melancolicamente uma música de Leandro e Leonardo, quer dizer, interpretada pelo Leandro e Leonardo, que é Desculpe, mas eu vou chorar, né? Agora eu não me recordo de outros versos da canção, mas, olha, estamos aqui nesses dias de carnaval, mas é como se
estivéssemos agora tomados por um espírito melancólico de presente, no caso, né? Então, a canção do Chico é essa sublimação que ela sempre vai estar no jogo das expectativas, e de repente nos dias do carnaval há alegria ali, evidentemente, há uma série de entrega, mas há esse sentimento desse culto espaço, uma prosa, ou uma prosa de mundo, lançando mão de um determinado cancioneiro para dar conta dessa lida, dessa prosa do mundo, com uma ideia de encantamento. A gente pode dizer, mas esse cinema do Marcelo Gomes, ou de realizadores próximos a essa produção do Marcelo Gomes, seria um cinema brasileiro celebratório ou anticelebratório? Ou não celebratório? Estou trazendo esses termos muito a partir de um texto do Kleber Eduardo, para uma coletânea sobre o cinema brasileiro recente, organizada pela Sheila Schwarzman e pelo Fernão Ramos. E o Kleber Eduardo chega a falar que uma determinada produção brasileira que coincide com os anos do PT, curiosamente, ela não é celebratória, ela é não celebratória, ou ela é anticelebratória. E que ali a gente poderia já perceber o anúncio de uma determinada melancolia de país, etc., né? Mas eu estou me apropriando desses termos para dizer que talvez a gente possa colocar um outro, que é a possibilidade de pensar um cinema contemporâneo brasileiro medido não simplesmente pelo atributo celebratório ou não celebratório, político, seja lá o que for, cultural, de um povo em determinado lugar, mas calcado nessa ideia da prosa do mundo, em que o cancioneiro, eu estou pensando na música popular brasileira, mas a gente pode pensar uma determinada fala, é acionada para uma possibilidade de encantamento do mundo, né? E aí eu faço um diálogo dessa hipótese, vamos assim dizer, que eu estou lançando, com um tom de elogio do prosaico, desse encantamento do mundo, que está em contraste com aquela ideia, lembram de um texto da Ivana Bentes, já lido e relido, que é aquele da cosmética da violência, né? Que ela vai ler lá os textos do Glauber. Me parece que é um contraste mesmo com essa ideia de um cinema da crueldade calcado naquele naturalismo feroz, né? E aí o elemento da canção, ele não é apenas um elemento da trilha sonora. Eu acho que ele é convocado como um fio dessa teia do enredo, da busca dos personagens, da ansiedade de um povo, e que tem a ver com o tom de vários filmes contemporâneos brasileiros, para dar conta desse sentido de identificação. Curiosamente, estava pensando hoje, eu acho que isso não está presente só no cinema brasileiro. No recente filme, por exemplo, do Spike Lee, o Destacamento Blood, isso aparece também, lógico, numa outra chave, numa outra tematização, né? De novo a Guerra do Vietnã, mas agora esse retorno ao Vietnã trabalhado pelo Spike Lee. Mas o que o Spike Lee mobiliza lá? Algo muito parecido com o que eu estou tentando aqui empreender como hipótese. O cancioneiro de quem? Do Marvin Gaye, que é um compositor, um cantor e compositor muito importante para o entendimento da canção popular nos Estados Unidos. Mas voltando aqui, esse contraste com a cosmética da violência, eu acho que ele se afirma nesses termos da prosa do mundo e do encantamento do mundo, no cinema de Contagem, no chamado cinema de Contagem, né? E aí eu queria destacar 3 filmes desses inúmeros realizadores, eu vou citar aqui alguns: Gabriel e Maurílio Martins, Afonso Shoa, João Dumans, André Novaes Oliveira, que talvez seja o mais, não sei se relevante ou importante, mas talvez o mais incisivo, né, com proposta estética desses realizadores. Eu queria destacar 3 filmes: A Arábia, do João Dumans e do Afonso Shoa, o No Coração do Mundo, do Gabriel e do Maurílio Martins, e o Temporada, do André Novaes Oliveira. Por que eu estou trazendo esses 3 filmes?
Aleatoriamente? Não, estou tentando fazer aqui um gancho de um elemento com a descrição que eu fiz do Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Nesses 3 filmes, você tem ali enredos os mais variados, né? No Coração do Mundo é uma teia, inclusive, é um exercício mais sofisticado, vamos assim dizer, da interpenetração dos gêneros cinematográficos, né? Não que nos outros 2 não tenha isso, mas no Coração do Mundo talvez seja mais complexificada essa questão, né? Mas nos 3 filmes a gente consegue identificar personagens saindo de um mundo particular, de um eixo de formação e indo para o mundo. Saindo, e aí no caso de Contagem tem uma questão tematizada, temática, política, a partir dos propósitos mesmo desses realizadores, cujo eixo central é a cidade de Contagem. E o entendimento, a compreensão de Contagem como uma periferia não só de Belo Horizonte, porque ela é uma cidade do cinturão metropolitano de Belo Horizonte, mas como se ela fosse uma periferia do mundo mesmo, né? Só que esses personagens desses 3 filmes partem de Contagem. No caso de Arábia, é o Juliano que parte de Contagem para o mundo. Cristiano, desculpe. Em temporada, Juliana vem para Contagem trabalhar como agente de saúde, né? Ela é de Itaúna, mas Contagem passa a ser um elemento definidor de suas transformações pessoais. E no Coração do Mundo você tem uma teia de personagens, Selminha, Ana, Beto, Miro, né? Que pretendem ou estão em busca de algo que libertem de uma determinada precarização das relações em um determinado lugar, né? Que são sujeitos ansiosos em busca de ir para o mundo. No caso, No Coração do Mundo, é uma expressão que norteia o filme como um todo. A personagem Selminha diz para Marquinhos, né? Eu não quero mais viver essa vida. Eu quero ir para o coração do mundo. Eu quero sair daqui, né? Só que nem tudo dá certo na jornada dos personagens, então essas idas e voltas para um mundo muito particular se confundem muito com a tomada de consciência dos personagens, que se confunde também com a tomada de consciência do encantamento do mundo, né? Não se trata apenas da consciência de classe que bate sobre os personagens em determinados momentos nesses 3 filmes de Contagem. É como se fosse um comentário reflexivo do encantamento do mundo, desses lugares a que eles pertencem. Só um detalhe, numa entrevista recente para Piauí, uma reportagem recente para Piauí, que faz um perfil desse cinema de Contagem, uma reportagem do Thiago Coelho, ele conta uma historinha que estavam esses realizadores, ou muitos deles em um determinado lugar de Contagem mesmo, e chega um cidadão, estava alcoolizado. Mas o que vocês estão fazendo? A gente está gravando um filme aqui. Vocês que são o pessoal dos filmes de comentário. E aí eles meio que assimilaram essa brincadeira desses cidadãos. Nossa, eu acho que ele conseguiu sintetizar o nosso cinema, esse cara. Porque alguns desses filmes de Contagem, inclusive, tensionam, né, essa questão das fronteiras dos gêneros, ou da ficção e do documentário, né? E aí eu fiquei pensando, a partir da reportagem e dessa apropriação que os realizadores fazem do termo comentário, filmes de comentário, não estamos falando de uma tomada de consciência na lida da prosa do mundo e do encantamento da vida? Alguns elementos são importantes para a gente pensar isso nesses filmes. O sotaque mineiro, essa mineiridade extrapolada por um sentido universal, não é? Mas não só o café da manhã estendido, o baseado compartilhado, o litrão depois do tempo do trabalho, todos os enlaces ali que a gente pode falar das preliminares dos sexos verbalizadas nessa lida, o tempo do quintal, do cômodo e da rua, são elementos recorrentes nesse cinema, como demarcação espacial, mas como, eu vou dizer, reforço dessa ideia da prosa diária como elemento de encantamento do mundo, né? E aí, assim como o cinema do Marcelo Gomes, eu acho que o diálogo mais imediato é da convocação de O Cancioneiro. Eu separei algumas canções ou músicas presentes nos filmes, mas não como elementos da trilha sonora pura e simplesmente, como agentes decisivos do percurso e do fio dos personagens, desses elementos que eu estou afirmando. Em Arábia, por exemplo,
é um filme lindíssimo, Arábia, né? De toda a epopeia do Cristiano. Homem na Estrada, dos Racionais MCs. Caminheiro, do Liu e Léo. Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas. Raízes, de Renato Teixeira, inclusive é uma canção que demarca um percurso ali interessante. Marina, de Dorival Caymmi, cantada por um trabalhador. As outras canções também. E Três Apitos, de Noel Rosa, que no filme é interpretada na voz de Maria Bethânia. E são canções que aparecem, às vezes, diegeticamente ou extradiegeticamente, mas que são decisivas para esses tensionamentos de ida para o mundo e de volta para o mundo e tomada de consciência diante do mundo. Em temporada, eu destaco 2 canções que vão fazer aí o fio da Juliana. Você Faz Falta Aqui, de Maiara e Maraísa, desculpem, porque só um detalhe, a personagem Juliana, ela deixa o companheiro dela em Itaúna, vem trabalhar em Contagem, o companheiro dela deixa de responder ela a partir de um determinado momento. E essa canção da Maiara e Maraísa, ela passa a ser um fio do percurso de Juliana. E uma outra canção decisiva também, já com Juliana mais sociabilizada no tempo do trabalho como agente de saúde, é 24 Horas por Dia, da Ludmilla, né? Que também marca essa coisa do tempo do trabalho e do tempo da diversão, que se confunde ali com o litrão tomado, com o baseado compartilhado. Na cidade de Contagem, isso é importante frisar. E no Coração do Mundo, eu destacaria Negro Drama, dos Racionais MCs. Os Racionais MCs é presença constante nos filmes mineiros e em outras produções regionais. E aí talvez a gente possa criar uma outra hipótese de um verso dos Racionais MCs, de um rap dos Racionais MCs, periferia em qualquer lugar, né? Como que essa transmutação do tempo periférico, né? Negro Drama tem um papel decisivo aqui no filme. Mordida de Amor é uma versão de um heavy metal do Def Leppard, que ficou muito famosa nos anos 80, da banda Yahoo. Texas, do MC Papo, que abre o filme, é como se fosse um clipe, cujos versos são BH é o Texas, Laguna é o Texas, Betim é Texas, mas Contagem é o motherfucking Texas. É um anúncio ali muito interessante do percurso dos personagens depois. E uma outra canção decisiva também no Coração do Mundo, nesse fio de encantamento, é Eterno Amor, do Sampa Crew. Vocês lembram? Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. E aí, reforçando essas questões todas, né? Aí, já terminando, como que a gente pode alinhavar, portanto, esses elementos presentes no cinema de Contagem? Eu estou lançando aqui uma hipótese, eu acho que eles estão trazendo essa possibilidade de prosa do mundo, de encantamento do mundo, com essas ansiedades, não é? Mas é como se a resistência ela partisse dessa própria lida diária mesmo, né? Da vida comum ou da vida miúda, né? Que se confunde muitas vezes a jornada desses personagens com um outro termo muito recorrente no rap, e mais recorrente ainda no rap dos Racionais, que aparece em todos eles, que é a ideia do correria, do vida louca, de alguém que tem que se virar, né? E não pode ficar parado, estático num lugar, que ele tem que ir para o mundo inevitavelmente. No caso da cidade de São Paulo, que é o universo dos Racionais, ele tem que partir da ponte para lá, né? Diariamente, e voltar da ponte para cá. Se a gente pensar os percursos dos trabalhadores na região metropolitana de Belo Horizonte, isso acontece todos os dias. Quer dizer, vai trabalhar no centro expandido do capital e volta para o espaço periférico, né? Então, Contagem é uma cidade emblema nesse sentido, que se confunde, se a gente puder aqui amarrar os fios, com Toritama em grande medida. É que Toritama tem uma particularidade, né? E aí, para terminar, eu queria destacar um trecho de um livro que tem que ser lido para essa discussão, que é Por uma Outra Globalização, do Milton Santos. E há um excerto em que o saudoso Milton Santos destaca o seguinte a respeito do lugar. O papel do lugar é determinante para a gente pensar local e global, né?
Ele não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, experiência sempre renovada, o que permite ao mesmo tempo a reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. Pausa. Pensemos em Toritama e seus trabalhadores, pensemos nos trabalhadores e nos sujeitos dos 3 filmes de Contagem. E aí, terminando a citação do Milton Santos. A existência naquele espaço exerce um papel revelador sobre o mundo, ou sobre uma concepção de mundo, ou sobre o imaginário de mundo, e que se confunde muitas vezes com a cidade. Isso em temporada aparece lindamente. Ô Juliana, o personagem do Russão, que é o mais legal do filme. Ô Juliana, vamos para a cidade, vamos dar um rolê na cidade, né? A cidade é esse mundo configurado, junto, presente, né? No caso, a cidade, no filme Temporada, é o centro de Belo Horizonte, né? Em determinado lugar. E aí eu queria juntar aqui, para terminar, 3 questões. Como que essa ideia da prosa do mundo e do encantamento do mundo pode estar associada à ideia do encantamento lá dos cimas, das encruzilhadas da rua, das entidades, né? Porque a encruzilhada ela está na rua, mas a encruzilhada é moral também. O que eu vou fazer da minha vida daqui em diante de, sei lá, de precariedade, de mudanças, né? Esse é um outro elemento decisivo. Então, encantamento, encontro com as entidades das encruzilhadas e uma outra imagem que daí eu encerro a minha fala, para fazer esse gancho voltar com o Marcelo Gomes. Tem um outro filme dele, em parceria com o Karim Anus, muito bonito, que é Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Né? Em determinado momento, esse narrador, mas aí não é o narrador documentarista, é o narrador Irandir Santos, vamos assim dizer, que é o viajante, que se depara com uma prostituta numa dessas andanças chamada Pati. E aí ele conversa com a Pati, mas Pati, você está contente com a sua vida? Não, eu quero sair daqui. Mas porque eu queria ter uma vida a lazer, sabe? Ela fala pro esse narrador. Aí ele até pergunta, né, fora da câmera, né? Mas o que é uma vida a lazer para você? Uma vida a lazer é ter uma casa tranquila, com um companheiro que me ame mesmo, que não me use, mas que não seja isso que eu vivo. É um outro lugar, né? É uma esperança, é uma utopia, talvez muito parecida com os anseios dos trabalhadores de Toritama e desses personagens todos em busca de algo que não tem medida, né? Que são esses personagens do cinema de Contagem. Então, eu tentei fazer aqui um desenho para lançar essa hipótese da prosa do mundo, que eu acho que como decisiva para a gente tentar entender um cinema contemporâneo e o encantamento do mundo. Tá bom? Obrigado, desculpa falar, Zara. Muito obrigado pela sua fala, muito obrigado pela sua exposição e por essa hipótese, né, tão que mexe com a gente, né, que deixa que oferece para a gente um norte, ou como eu tenho dito, oferece para a gente um sul, né, sobre como pensar o cinema contemporâneo. Talvez o sul seja mais interessante para a gente pensar, né? Essa ideia da prosa do mundo como possibilidade de encantamento, trazendo os cimas, né, para pensar a história do encantamento e o lugar do sujeito nesse reencantamento, né, quando há um desencanto. Será que o cinema poderia funcionar como um tipo de feitiçaria, né, que vai reencantar as coisas no mundo? Eu acho que tem uma relação entre a sua fala e o filme com o qual Janis Blá nos presenteou no ano passado, né? O filme que ela construiu, chamado Ana, traz essa ideia de uma erosão da barreira sujeito-objeto, né? Que tem tudo a ver com a ideia da encantaria, com as encantarias, com as feitiçarias, né? Então, é a partir disso que eu peço a Janis falar, né? Trazer a sua experiência. A Cláudio trouxe um olhar do pesquisador, um olhar do pensador do cinema, e agora Janis vai trazer para a gente a perspectiva de quem realiza, de quem dirige e de quem faz cinema contemporâneo. Janis, fique à vontade, então, para falar. Tá saindo o som?
agora? Tá ainda, indo. Ai, ótimo. Boa noite. Eu queria, agora com som, agradecer a produção da Mostra Multi, mas principalmente o convite do Evandro e da indicação da Monique Alves, que me pôs em contato com o Evandro. Eu queria agradecer. A fala do professor Cláudio foi, assim, caiu como uma luva, porque eu vou falar um pouco do processo de construção do filme, né, que ele nasce também dessa ideia de um certo prosa encantamento do mundo. E eu queria só contextualizar, né, eu sou graduada em artes e design, e eu trabalho com ilustração e concept para animação. Então, Ana é o meu primeiro projeto de cinema como diretora e montadora. Eu comecei esse contato de aprofundamento do cinema com o Cineclube, era um projeto que eu participava, que é o Cineclube Movimento, que é um projeto do curso de Cinema e Audiovisual do Instituto de Artes e Design da UFJF. E foi lá onde eu comecei a ter essa questão de aprofundamento sobre discussões sobre o cinema e até sobre a produção, e sobre essa ideia de o que é uma imagem projetada, né? O que é construir uma imagem, e essa imagem como uma porta. Tem um professor que fala que a imagem para o cinema ela pode ser uma porta como pode ser uma janela, então esse duplo de entrada e saída, né? E aí, a partir desse contato que eu tive com o Cineclube e algumas matérias dentro do curso de cinema, eu comecei a conhecer o cinema experimental e principalmente o cinema da Maya Deren, a qual que eu dedico o filme. E aí o projeto do curta meio que sai desse contato com esse cinema experimental dessa diretora. No começo, eu tinha um roteiro muito fechado sobre o que eu queria gravar, né? A gente começa a ter esse contato com as aulas de cinema, a gente aprende planejamento através do roteiro, decupagem. E uns dias antes de eu começar a gravar, a gravação do curta, eu descobri um parque de diversões muito próximo à minha casa, que eu morava em Juiz de Fora. E esse parque era um parque itinerante, em que ele estava passando para o Juiz de Fora, né, por vários bairros, e ele estava ocupando um espaço em que era um terreno abandonado, assim, que não existia nada nesse terreno, e de repente, da noite para o dia, surgiu um parque de diversões ali. E aí o roteiro não incluía o parque, esse primeiro roteiro, e aí eu fiquei encantada com esse espaço sendo ocupado dentro do bairro, e aí eu decidi gravar algumas cenas incluir algumas cenas dentro do roteiro com esse parque. Só que esse parque, ele ganhou, tipo, uma dimensão gigantesca dentro do curta, assim. Ele foi um laboratório de experimentação. Eu gravei diversos planos, muito material. A gente aproveitou esse espaço de ter um parque grande, mas também a própria iluminação e movimentação dentro desse parque. Então, eu quis incluir essa personagem, que é a Ana, dentro do parque, e gravar algumas cenas que eu tinha desse primeiro roteiro, que era, no caso, essas cenas dentro desse quarto, que é esse quarto fechado, que não existe janelas para o mundo, assim. E após a filmagem, eu fui ver o material gravado, né, esse material bruto, e aí esse material, ele dizia outra coisa, assim, ele não dizia nada sobre o roteiro, mas ele dizia que esse parque era o parque que a Ana precisava, e era talvez esse ir para o mundo que o professor Cláudio comentou, talvez era o parque para a Ana. Assim. A Ana precisava ir para esse parque tinha que ser um personagem, ele era o protagonista, ele era o mundo, né? E aí foi onde eu comecei a experimentar na montagem, né? Eu sentei para construir esse novo roteiro a partir do processo de montagem. E eu estava muito imersa ainda nesse cinema da Maya Deren. Eu tive um contato durante uma aula de montagem com um curta que ela nunca montou e que não foi finalizado, que chama O Berço da Bruxa, de 1943. E tendo esse contato com esse material da Maya Deren, eu percebi uma certa repetição e uma certa brincadeira com os espaços que ela fazia
mesmo ela não tendo montado, você percebia a intenção que ela tinha em ter uma protagonista, mas tem um espaço que chama essa protagonista. E aí esse foi meu ponto de partida para montar esse novo roteiro. A Ana tinha que ir para o parque de novo. E aí eu, em contato com esse cinema e com os escritos da Maya Deren, ela discute uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa nova dimensão do tempo que o cinema traz, né? Que o cinema possibilita você ter um outro tempo, um outro uso do tempo, né? A duração do plano, ela tem muitas possibilidades criativas para a criação dentro do filme. Então, eu decidi me apegar a essa dimensão do tempo que a Maya Deren escrevia nos seus textos e explorar isso no Ana. Então, eu comecei a ver as repetições de plano que eu fazia, comecei a usar essa ideia de repetir, que era o parque, né? Essa imagem insistente desse parque. A inversão das imagens, como o nome da personagem é um nome que pode ser lido de trás para frente, eu comecei a brincar com essa ideia da inversão da imagem, como esse mundo da Ana, a Ana entrar nesse mundo também pode ser uma via de mão dupla, e o espelhamento das imagens, que foi uma coisa que é muito interessante desse parque. Assim, esse parque ele tinha muitas luzes e você se perdia mesmo ele sendo muito pequeno. E aí o meu roteiro partia disso e eu comecei a montar esse filme a partir desses conceitos. E aí eu comecei a referenciar outros filmes, que tem um filme que é uma referência também grande, além do cinema da Maya Deren. É um filme, o Fateful Heart, de 1923, do James Stein, em que uma das personagens dele está dentro de um parque, em algum momento do filme, e aí ele consegue gravar essa personagem em primeiro plano, mas ele grava esse parque dando a possibilidade de traduzir as sensações, a vertigem que essa personagem está passando. E aí eu queria trazer isso também, eu queria que o filme tivesse algumas imagens do parque ou imagens do filme, trazesse uma coisa que era a sensação da própria personagem, mas também dar essa sensação de vertigem para o próprio espectador. E aí eu trabalhei em cima disso. A montagem foi um processo de experimentação assim, muito grande para mim durante o curta. Um segundo momento foi a saturação das imagens, que eu decidi inverter, né? Como eu estava falando sobre delírio, imaginário e sonho, normalmente você tem uma opacidade maior nessas imagens, você tem uma imagem saturada, né? E aí eu decidi saturar essas imagens, tanto para trazer também esses elementos do parque, são essas luzes coloridas, essas cores que havia nesse parque que eu descobri. Então esse foi um outro processo que eu trouxe, né, para explorar dentro do filme, e essa proporção esticada, essa ideia de uma imagem horizontal em que trazesse o parque de maneira que ele também fosse um protagonista, mas é que também essa Ana se sentisse pequena, mas também parte, um elemento desse parque. E aí eu comecei a trabalhar nesses conceitos a partir desse novo roteiro que nasce durante a montagem. Eu pude contar com o Lucas, né, que fez a fotografia e também a finalização, então foi um trabalho em conjunto que a gente teve, e a atriz, a Maria Clara Nardi, ela tinha uma concepção de Ana, e ela fala que como a montagem trouxe uma outra Ana e um outro mundo para essa personagem do primeiro roteiro. A trilha sonora também, eu queria uma trilha sonora em que ela não traduzisse as imagens, né, desses novos mundos que a minha personagem estava colocada, mas eu queria que ela fosse uma trilha marcada. E aí eu descobri esse concerto de eletroacústica, de música, que é uma série que era promovida pela UFMG, e esse coletivo, ele tocou peças, esse concerto acontece em 2012, eu achei ele no YouTube, e ele toca as peças do John Cage, José Henrique Soares Viana e do Breno Bragança, e ele caiu como uma luva pro Ana, assim, ele era o som que eu precisava para esse filme. Então eu tentei, essa trilha caiu, ela sincronizou no momento que eu coloquei na montagem, eu repito ela 2 vezes durante o filme,
E foi muito interessante trabalhar com essa música, que também no concerto você vê um experimentalismo desses artistas em cima dessas peças. Então você tem um outro elemento experimental. O curta, ele foi 2019, ele participou do Festival Primeiro Plano. Então, é um festival da cidade de Juiz de Fora, então eu achei interessante participar, como o curta, apesar dele não ter elementos tão marcados como o professor coloca nos filmes da produtora Filmes de Plástico, eu trago uma outra Juiz de Fora também para os filmes, né? Essa Juiz de Fora que foi criada pela minha personagem, esse parque que passa pela cidade e ocupa um lugar. O curta, ele faz parte também de um catálogo dessa produtora independente Juiz de Fora, que é a Filmes do Mato. Inclusive, um dos curtas, ele está sendo exibido aqui na Mostra Multi, na Mostra Espelhos e Muitas Faces, reflexos da produção audiovisual orquestrada nas universidades públicas brasileiras, que o curta é o Maiás, da Bruna Shelby, que faz parte da produtora. E é um curta que também é bem interessante, a ideia de experimentalismo e de ocupação desse espaço de linguagem audiovisual. O Ana também, para quem quiser assistir, está na descrição da live aqui, que o Evandro também comentou, mas ele também está sendo exibido na plataforma do Cineclube Movimento até o dia 21. Então, quem quiser conferir e ver isso. Acho que, para finalizar minha fala, eu gosto muito de alguns conceitos que o professor trouxe, né, que essa coisa do tensionamento da imagem, o tempo, foi uma coisa que eu explorei bastante no momento da montagem do Ana. É uma coisa que foi esse pensamento sobre novas dimensões do tempo, é interessante. Esses personagens saindo do mundo, porque a cena, eu exibi um trecho, mas é um trecho pequeno, em que a Ana, ela sai do quarto, ela passa por uma porta e vai pro parque. E aí tem um plano meio que girando em volta dela, e que mostra a dimensão desse mundo que é o parque. E o mundo novo que ela entrou, né? Então, eu achei interessante que a fala do professor é a Ana. A Ana pode ser esse personagem que está em prosa e encantamento do mundo. E eu acho que é isso. Eu queria... outras questões a gente pode colocar no debate, mas eu queria agradecer de novo a participação desse seminário. E eu estou muito feliz do Ana fazer parte dessa discussão. Obrigada, gente. Ok, James, a gente que agradece a sua presença aqui, muito obrigado. Eu quero lembrar quem está nos assistindo que o filme que a Jane ela fez no ano passado, ele está disponível para quem quiser ver no comentário do nosso, na descrição do nosso vídeo, esse vídeo que você está acompanhando agora, nas informações sobre os participantes, e lá logo depois da mini biografia da Jane tem o link para assistir o filme dela. Eu sugiro que assista, né? Inclusive porque essa é uma conversa que está incluída na mostra Multi-Interações, na curadoria audiovisual. Quem quiser o certificado desse e dos outros 2 seminários que vão acontecer da curadoria audiovisual, pode ir até a página da mostra Multi-Interações, lá no UFOP, para acessar a página da curadoria audiovisual, onde há as informações sobre o seminário. Você pode acessar um formulário Google que deve ser preenchido para que o certificado seja gerado, ok? Então é legal ver o filme, porque tem que escrever lá sobre a conversa, né? Então é bom assistir para poder escrever sobre o que vocês ouviram e viram durante essa conversa aqui, para que esse certificado seja gerado, ok? Eu começo, então, essa etapa da conversa, né? Justamente tentando fazer esse link entre a ideia da encantaria, trazida pelo professor Cláudio, né? Eu fiz uma provocação perguntando se o cinema pode funcionar como um tipo de feitiçaria, né? Um tipo de feitiçaria, esse cinema contemporâneo, que vai justamente desestabilizar o sujeito do humanismo, né?
Então, que lugar é esse do sujeito no cinema contemporâneo? Humanismo, né? Não é o humano do humanismo, lá, aquele humano, aquele humano do antropos, né? Aquele humano que está na centralidade do mundo. A gente vê isso na coisa da prosa do mundo, quando importa menos as intenções, importa onde eu, sujeito, quero chegar, e muito mais os movimentos onde o mundo me leva, né, professor Cláudio? E, ao mesmo tempo, isso aparece também na obra de Janes, com a personagem Ana, né? Quando a gente, por muitas vezes, não consegue entender se há uma separação tão clara entre o sujeito Ana e os objetos no seu entorno, naquele delírio, naquele cenário onírico, né? Potencializado pela música, pelas luzes. Então, me parece também que o lugar, esse sujeito do cinema da Janes, não é o sujeito do humanismo também, né? Dito isso, eu pergunto a vocês dois, peço que os dois respondam, né? Primeiro, se o cinema contemporâneo ele pode funcionar como uma feitiçaria que desestabilize o sujeito do humanismo. E segundo, qual é esse lugar, então, se não é o sujeito do humanismo? Que sujeito é esse do cinema contemporâneo? Está pela Janes agora? Ai, meu Deus. Tá, deixa eu... Eu tô tentando pensar sobre isso, porque eu fiquei pensando nessa ideia de feitiçaria muito próximo ao cinema da Maya Deren, que traz o Berço da Bruxa de 1943, é muito isso, assim. E eu acho que sim, eu acho que é um sujeito do encantamento, né? Acho que diferente do humanismo, onde você é colocado ao centro, você é colocado como grande, né? Eu entender que você faz parte desse mundo e esse mundo é grande, né? Não sei. Eu ainda estou pensando na pergunta, foi uma pergunta que eu fiquei pensando no tipo de produção que isso traria e talvez esse sujeito, essa feitiçaria fizesse esse sujeito se perder, mas eu acho que essa feitiçaria faz o sujeito talvez se encontrar, né, nesse mundo grande, né? O mundo, ele não só engole ele, assim como a Ana nesse parque, mas esse sujeito faz parte disso, né? Ele faz parte desse mundo grande. E ele não é o centro, mas ele é uma parte de um todo, é uma coisa, acho que é isso, assim, ele não se perde na feitiçaria porque ele faz parte desse encanto, né? Desse mundo. A minha resposta acho que seria essa no momento, assim, mas eu vou anotar isso porque é uma pergunta muito boa. Obrigado, Jane. Cláudio? Não sei, eu estava pensando aqui, Evandro, ainda tem em cima do que a Janis disse, né? Eu acho que existe também uma convocação, existe uma evocação de fantasmas, assim, né? Acho que é outro elemento que a gente pode trazer para a conversa. A gente pode pensar essa presença fantasmática de diversas formas, entre elas essa ideia das entidades, assim, ou da possibilidade de se transmutar em entidades para talvez redefinir o próprio sentido da humanidade, que eu acho que você levanta, não é? E para redefinir os elementos de uma batalha, no final das contas, de um duelo quase diário, na rua, sobre a rua, que se confunde com a própria reelaboração dos espaços públicos, dos espaços privados, das decisões políticas, né? Então, vou dar um exemplo nesse sentido, me apropriando do Simas, né, que a gente falou rapidamente. Ele propõe provocativamente no livro dele, O Corpo Encantado das Ruas, quase como uma necessidade de um encontro híbrido desses fantasmas todos, como uma materialização de um novo espectro, talvez, eu não sei se é essa a palavra,
que a gente pode, que ele provocativamente anuncia, é como se juntasse numa mesa de botequim o Garrincha, o Zé Pilintra e o Walter Benjamin, né? E essa é uma possibilidade de encantamento, né? E aí, voltando um pouco na hipótese que eu tinha levantado, acho que essa prosa do mundo nesses filmes, ela está ancorada com esse espírito de evocação. As canções, elas são isso, no final das contas. Elas podem ser isso. Elas são, portanto, não apenas, não sei, aqui eu estou pensando agora, cantadas e entoadas, elas são encantadas, porque ela é como se fosse uma intervenção, mas não é uma intervenção do dispositivo da música incidental, pura e simplesmente, né? É como se fosse uma presença. E aí uma outra imagem me vem à cabeça, pensando essa coisa da encanteria do Simas. Vamos pensar no tropel das ruas, né? Do barulho das ruas, que tem algo que é abafado pela própria ordem da institucionalidade da rua, mas tem algo que sai pelo ladrão. O alto-falante que está tocando uma coisa, o grito do feirante, não sei o quê, o carro, essa confusão do próprio tropel da rua é elemento decisivo para a gente pensar o que pode ser contemplado desse tropel, que eu acho que é o encontro com os espectros, é o encontro com as entidades. Me parece que é isso que o Simas está nos provocando, nos convidando, que a gente encontre o Garrincha. Em contraste, a provocação que ele faz é a seguinte: essa arena, nova arena do futebol, não me interessa, o novo Maracanã. Só que tem uma outra imagem talvez mais terrível para nós, mas eu vou trazer mesmo assim. A gente até falou, acho, em algumas reuniões do nosso grupo, viu, Gênesis, do que ele comentou do Quintais, o grupo que a gente faz parte. Quando a gente discutiu lá a questão da tempestade das imagens, tinha essa coisa da presença política exitosa de Marielle Vive nos muros das cidades, orientadora de uma série de coisas, evocando uma série de entidades, né? Trazendo luz à cena política. Olá, pessoal. Estamos de volta na nossa live. A gente está falando em Arias, não é verdade? Arias. Nós temos um problema com essa Arias, chama energia elétrica. E em Mariana, Cláudio, Daniel, também. Provavelmente nós estamos com o celular aqui na casa do Cláudio aparece, mas nós estamos celular, então tá ok. E é o que faz a transmissão, usa o computador na casa dele, acabou. Nós estamos de volta, vamos estar prosseguindo a nossa conversa. Cláudio estava falando, consegue retomar, Cláudio, que estava, ou ficou muito abalado. Não, só a presença das entidades, né? Não, mas rapidamente, eu estava lembrando da imagem, ao mesmo tempo, exitosa de Marielle Vive nos muros da cidade, né, que anunciou uma série de novas presenças políticas, né, vide a última eleição, a eleição de algumas deputadas, mas, ao mesmo tempo, ela foi brutalmente assassinada por uma determinada institucionalidade, né, desse maquinário, talvez, de morte de uma sociedade como a brasileira. E acho que o que o Simas provocativamente diz no livro é que essa rua ela tem que ser encantada, esses corpos têm que ser encantada na convocação, aí tentando responder a sua questão, que eu acho que aqui, aos propósitos da nossa hipótese, pensando esses filmes, é a evocação mesmo,
de alguns fantasmas, ou a possibilidade de catarse a partir disso, a partir dessas evocações. É o que acontece no modo como os personagens lidam com esse cancioneiro que eu fiz menção nos 3 filmes. Eu acho que isso acontece, a gente poderia até destacar. Vou dar um exemplo em Arábia, quando os trabalhadores cantam Cowboy Fora da Lei e Homem na Estrada, no caso do Cristiano, ele saiu da cadeia recentemente, né? Quer dizer, eu acho que aí dá para a gente pensar essas evocações e a reelaboração, talvez, de novos sentimentos da rua, né? Nisso que está em disputa. Porque a gente pode pensar a rua de diversas maneiras, né? Entre as muitas definições que a gente pode dar para a rua, é também espaço público. Então, a partir disso, eu vou propor que a gente tem 2 perguntas aqui que foram colocadas pelas pessoas que estão nos assistindo. Então, eu vou fazer a leitura da segunda, que eu acho que serve para os 2, e da primeira eu faço a leitura depois, que eu acho que está mais ligada à fala do Cláudio, e Jane responde se sentir à vontade para respondê-la também. Então, a Monique Alves, ela pergunta, eu acho que é uma pergunta que serve para os 2, o seguinte: quantas Minas Gerais cabem dentro do cinema contemporâneo mineiro? Percebo muitas semelhanças e diferenças. Se puderem comentar, obrigada. Tá, posso. James, Pode falar. Eu começo. Nossa, muitas, assim, muitas. Eu gosto muito da introdução do filme No Coração do Mundo, né? Em que ele traz esses lugares dentro de Minas Gerais como o Texas, né? Como, tipo assim, um pertencimento ao mundo maior. Não é porque tá nesse recorte em que ele não faz parte disso. Obrigado, Jane. Cláudio. Não, eu concordo, tem a mesma leitura da Jenny, só complementar um aspecto, pensando nos filmes, né, que eu mencionei, a menção, até como para a localização, a situação de determinadas angústias, do determinado percurso dos personagens, nos filmes. Então, mas algumas cidades, elas são grifadas, sublinhadas por esse cinema de contagem, que não seja apenas contagem. Belo Horizonte por motivos óbvios, mas outras. Governador Valadares aparece como menção forte de uma região específica, algumas cidades do Vale do Aço, Itaúna, e aqui também Ouro Preto. Se a gente pensar a Arábia, que é um road movie, né, porque o personagem ele atravessa Minas Gerais, né, e aí o filme lida também com isso que se confunde, que é o deslocamento dos sujeitos, pensando a expectativa do mundo do trabalho, ou as novas dinâmicas da economia e a sua pauperização, né? Então, em Toritama, os trabalhadores estão dispostos por causa da fabricação do jeans, né? Mas no caso de Arábia, o Cristiano ele tem que se virar mundo afora, né? E aí ele lida com questões muito circunstanciais nessa cidade, né? Daí trabalhando nas obras da BR, depois que ele vai trabalhar numa zona rural perto de Rio Piracicaba, ali ele tem uma primeira impressão, né, da luta de classes a partir de um velho sindicalista, e o ponto de chegada do personagem é Ouro Preto,
E é curioso que essa tomada de consciência do personagem, ela se dá numa fábrica em Ouro Preto, né? E é como se fosse um avesso da cidade, né? Eu acho que penso que há em Arábia, principalmente, pensando nesses filmes que disse, uma busca também dessas várias Minas Gerais condensadas em uma só, sabe? O arrebatamento do personagem se dá em Ouro Preto, mas a sua lembrança ela está muito ancorada nos valores de Contagem. Então, eu queria pedir voltar para a Janice, ela terminar a resposta dela anterior, porque ela ficou sem som. Gente, assim, nós preparamos com muito carinho esse seminário, mas a gente está com um problema em Mariana, de fato, como eu já falei, vou repetir, de energia elétrica. Ela voltou, mas está indo e vindo toda hora, então está causando alguns problemas na nossa transmissão. De que a gente tem só mais uma perguntinha depois para a gente finalizar, tá bom? Então, James, por favor, termina a sua resposta, que agora a gente vai poder ouvir o que você falou, né? As pessoas não estavam ouvindo em casa, estava sem áudio. Eu acho que respondendo essas várias Minas Gerais, diferentes Minas Gerais, né? Quantas Minas Gerais cabem num filme, no cinema, eu acho que eu vou um pouco resumir do que eu tinha falado, mas é a questão de visão, né, de olhar, né, cada um tem sua particularidade sobre esse olhar e um imaginário sobre essas localizações. Então, eu acho que cabem muitas, assim, porque há muitas possibilidades do olhar e do imaginário das pessoas. Eu acho que volta a pergunta do Evandro, né, sobre esse mundo. Esse mundo ele chama e ele tem várias possibilidades de se ver e de se mostrar. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, essas várias Minas Gerais são vários olhares. Acho que agora foi. Oi, James, obrigado, tá bom? Agora a nossa outra pergunta é do Iago Isidório Lacerda, que é a seguinte: podemos falar que a canção nesse tipo de filme é uma parte viva da narrativa e desenvolvimento de personagem e não apenas um recurso para preenchimento sonoro da cena? Acho que serve também para James. Eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que é essa descrição que move esses filmes que eu citei aqui, pelo menos, né? Os de Contagem, esse elemento é muito forte, né? E a própria inserção da canção, ela causa também, ela é um agente definidor, não apenas dos pontos de virada do filme, né? Mas se a gente for pensar no componente da montagem, mais especificamente, talvez a resenha dessa prosa do mundo. Vou colocar uma imagem aqui. Quando a gente assobia uma música no chuveiro, por exemplo, né? Quando a gente está numa lida e entoa alguma canção, é de novo essa questão dos espectros, né? É como se determinadas presenças estivessem ali acionadas junto com a cotidianidade, né? Com a rotina. E no caso do Toritama, do Estou Me Guardando para o Carnaval Chegar, uma coisa que eu esqueci de falar é essa coisa da repetição das máquinas, que é desarrumada na lógica da narração do Marcelo Gomes pela canção. A canção é o elemento desarticulador da repetição das máquinas, porque os trabalhadores têm movimentos repetitivos. Então a canção ela é como se fosse um encantamento também dessa lógica da repetição. Ele brinca numa cena lindíssima que ele brinca com esses elementos sonoros, né? Agora eu vou colocar uma trilha aqui. Agora eu vou tirar a trilha. Agora é o barulho da máquina, né? E aí ele vai brincando com a musicalidade da própria engrenagem do mundo do trabalho, né? Mas toda vez que os personagens assumem a interpretação da canção, é o desarranjo não só da repetição das máquinas e provocativamente da própria engrenagem do mundo do trabalho ali, né? Porque eles fazem desavisadamente um elogio ali daquelas relações de trabalho. E é como se as canções desarrumassem a própria fala deles, né? É um pouco isso. A cena que eu citei dos moradores já no carnaval, meio que embebecidos, pós-banho de praia, chorando, cantando Leandro e Leonardo,
desculpe, mas eu vou chorar, de cortar o coração dessa chave. Porque já é um tempo ali do carnaval, mas o carnaval é muito rápido, são 4 dias só, né? Aí tem que voltar na lida, né? Passou. James, fica à vontade, pode Eu falar. queria só repetir, se você pudesse repetir a pergunta, só para ver se eu, por favor. A pergunta é a seguinte, podemos falar que a canção nesse tipo de filme é uma parte viva da narrativa e desenvolvimento de personagem e não apenas um recurso para preenchimento sonoro da cena? Isso é toda o meu conceito do porquê a minha luta sobre o som no ano, assim, né? Eu não queria que fosse uma narração e eu não queria que fosse uma música que traduzisse a imagem ou explicasse a imagem, mas que elas andassem juntas, né? E o som no Ana, ele é um chamamento, é um feitiço também, né? Eu acho que é um chamamento para Ana para esse outro mundo, né? Então ela bate e incomoda muitas vezes, mas ela encanta a Ana a entrar nesse mundo, né? E eu acho que é um pouco disso, assim. Eu gosto também, além do Ana que eu posso explicar melhor, eu gosto muito também do trabalho de som no Coração do Mundo, assim. Tem cenas que saem de um som que a música vai para o ambiente, né? Tem uma mesa, acho que é uma cena do bar que o irmão vai buscar o outro e aí tá tocando Racionais e tá tipo alto, assim, o som preenche a tela. Ele não tá explicando, mas ele preenche aquela ambientação até você chegar onde o irmão tá, que esse som tá saindo de um rádio dentro desse bar. Eu acho interessante quando o som não tá para traduzir, né? Ele tá para chamar e ambientar, ele tá também como um encantamento além da imagem. Enfim, acho que é um pouco disso. Então tá, entre encantamento, Eu acho que esse feitiçaria. exemplo, André, é perfeito. O exemplo que a Janice deu é perfeito para resumir as últimas questões. Essa cena No Coração do Mundo. Sim, entre então encantamentos, feitiçarias, eu quero agradecer aos feiticeiros, xamãs e as entidades que estão mantendo nossa internet de pé. Apesar de tudo, das idas e vindas, nós não vamos parar. A gente vai falar sobre cinema contemporâneo hoje, né? Vamos chegar ao fim dessa live. Então, eu quero abrir um espaço para a gente finalizar. Cláudio e Janes, para vocês fazerem as suas considerações de finalização da nossa conversa. Eu queria agradecer, Evandro, e parabenizá-los aí pelo trabalho, né? E desejar boas energias para as próximas empreitadas, né? Foi um prazer estar aqui, né, no âmbito da Mostra Multi, conversar, né, sobre o cinema, e foi um prazer conversar com a Janice. Repetir aqui que eu adorei o Ana, tá? Eu assisti hoje e adorei. E aí, longa vida também a arte, a produção e o cinema. Eu queria também agradecer de novo o convite e fiquei muito feliz de conhecer o professor Cláudio e o Evandro nessa mesa. Foi muito bom o debate, assim, eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz do Ana poder ter esse debate com um filme em que eu sendo o meu primeiro experimento, né, audiovisual, eu achei muito legal. E que a gente continue sendo esse sujeito de feitiços e feitiçarias e encantamentos sobre esse mundo e a gente não desista de acreditar que a gente faz parte dele ainda e que a gente tem voz e visões. Obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado, então, pessoal. Eu quero lembrar que o filme da Janice, ele está disponível num link aqui nos comentários desse vídeo. Quem quiser pode ir lá clicar para assistir, tá bom? Vejam para falar sobre o filme, porque para quem quiser os certificados, não só esse seminário, como os outros dois que ainda acontecerão na curadoria, eles podem ser certificados a partir do acesso a um formulário Google, que vai estar lá na nossa página
na Mostra Multi, a página da curadoria visual na Mostra Multi, só entrar no site da UFOP e lá acessar, preencher o formulário para ser certificado, tá bom? Eu quero lembrar que o nosso seminário sobre cinema na curadoria audiovisual, esse é o primeiro encontro. Nós teremos mais 2 encontros, o encontro da próxima quinta-feira, às 5 da tarde, a professora Lara Linhares vai mediar uma conversa sobre mulheres no cinema, e na outra quinta-feira, também às 5 da tarde, o professor Adriano Medeiros, meu irmão, meu parceiro na curadoria audiovisual, vai mediar uma conversa sobre a periferia no cinema, sobre os olhares periféricos, personagens periféricos, sobre a ideia da periferia na centralidade da cena no cinema. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero agradecer ao Gabriel e ao Elvis, que fizeram essa transmissão, né? São os nossos feiticeiros que mantiveram de pé essa transmissão durante toda essa turbulência. Quero agradecer ao Observatório Jornalismos, que, a partir de Gabriel e Elvis, estão nos fornecendo a tecnologia pirata, a nossa gambiarra que torna possível essa transmissão, ao Grupo Quintais, ao Quintais Grupo de Pesquisa, lá do curso de jornalismo, graduação e também da pós-graduação, que tem nos oferecido tantas reflexões que aparecem aqui também, né? E o Observatório Jornalismo está dentro do Quintais, ao professor Adriano, ao Lucas, ao Gabriel, ao Andres e à Nicole, que junto comigo formam a curadoria audiovisual da Mostra Multi, né? Que torna possível tudo isso, inclusive o seminário, a CCI e a ProEx, da Universidade Federal de Ouro Preto, que promovem juntas a Mostra Multi Interações, um modo de chegar até vocês, um modo de chegar até alunos, até a comunidade, durante o período da pandemia, né? E, junto com isso, eu quero dizer, então, que viva a universidade pública, né? Que torna possível isso tudo acontecer nesse tempo. Vida longa à nossa universidade pública. Todos nós 3 que estamos conversando aqui, estamos ou estivemos diretamente ligados à universidade pública, que tem produzido tecnologia, conhecimento e diversão, entretenimento também, nesse momento da pandemia, tá bom? Então, obrigado. A gente volta com o nosso seminário na próxima quinta-feira. Até lá, beijo para vocês. Tchau, tchau.